Uma avaliação, o Operário saiu na frente, mas cedeu empate e também cedeu a virada. O que você tem a dizer sobre esse resultado? Onde foi que a sua equipe perdeu o jogo hoje? Boa noite a todos. Nós, na minha opinião, fizemos um grande primeiro tempo, conseguimos criar grandes oportunidades de gol. Sabíamos que o adversário era muito qualificado, principalmente em relação à qualidade individual dos jogadores, tanto aqueles que começaram como também as trocas. Conseguimos neutralizar bem a equipe do Remo no primeiro tempo. Criamos boas oportunidades, principalmente no nosso bloco alto de pressão, quando a gente recuperava algumas bolas no campo ofensivo nosso, defensivo do Remo. Conseguimos transformar isso em oportunidades de gol, mas infelizmente não conseguimos concluir da melhor forma. No segundo tempo, voltamos bem, conseguimos fazer o nosso gol, uma organização ofensiva que a gente consegue um bom padrão de circulação de bola, conseguimos achar bem os espaços e o Rodrigo conseguiu finalizar muito bem a jogada. Estávamos bem na partida. Aí, na minha opinião, eu concordo com a decisão de campo do árbitro. Achei que no escanteio que originou o primeiro gol do Remo foi mão do Reinaldo. Infelizmente, no VAR, ele optou em alterar a decisão que ele tinha tomado em campo, na minha visão, uma decisão errada. E aí depois a gente bateu muito na tecla ao longo da semana sobre a força do Remo, principalmente nos contra-ataques. E aí na jogada que a gente cede o segundo gol do Remo, a gente teve 2, 3 oportunidades de fazer a área, era um ataque promissor nosso. A gente acabou perdendo a posse de bola, cedendo o contra-ataque, sabíamos da qualidade deles no contra-ataque e foi assim que eles conseguiram fazer o gol da vitória. Mas agora exaltar os aspectos positivos da partida, ajustar o mais rápido possível aquilo que a gente precisa para ser muito competitivo e fazer o que for possível para recuperar esses pontos no nosso próximo jogo. O que precisa ser ajustado, Bruno, na tua visão? Um jogo aparentemente controlado, o desempenho parece que te deixou satisfeito, mas o que precisa ser ajustado já a partir de amanhã na conversa? Bom, e primeiro, a gente, quando recuperava a bola, insistia muito com esse jogo por dentro. E aí entramos muito numa situação de perde e ganha, né, da transição, perdíamos a posse de bola, aí forçávamos a posse por dentro, já queimávamos muito a posse de bola, isso é algo que nós temos que ajustar, espalhar a equipe de maneira mais rápida, tirar essa bola da zona de pressão e depois não ceder os contra-ataques que cedemos para o Remo, principalmente na segunda etapa, principalmente tendo em vista que nós enfrentamos uma equipe muito rápida, que estava com 3 jogadores extremamente rápidos na frente, mas ter a lucidez necessária com bola para a gente, primeiro, poder terminar as nossas jogadas efetivamente em oportunidades de gol, em aumentar a nossa finalização e depois não ceder para o adversário para não gerar um eventual contra-ataque. Precisamos antes recuperar bem os jogadores para a gente poder ajustar, fazer esses ajustes, né? Conversar muito com os jogadores para que a gente possa ter um bom nível competitivo contra o Atlético. Está satisfeito com a campanha? Era o que vocês planejavam lá no final do ano passado, Bruno? Não, eu acredito que nós temos potencial para render mais e conquistar resultados melhores, né? O nosso elenco é um elenco de qualidade. Eu acredito que com a vitória hoje nós encostaríamos definitivamente ali no G4. Infelizmente a vitória não veio, a gente está sempre em busca de evolução. Mesmo se estivéssemos dentro do G4, não estaríamos satisfeitos, porque a satisfação só vai vir ao final da temporada, quando a gente já tiver o resultado que a gente almeja conquistado. Precisamos trabalhar muito para fazer essa equipe evoluir ainda mais, para a gente reconquistar aí as vitórias. O que você achou do novo Mangueirão aí, esse palco esportivo e cultural da região norte? Não sei se você já tinha vindo aqui com o estádio reformado e quais foram as suas impressões. As impressões foram as melhores possíveis, um estádio de altíssimo nível, excelentes instalações, foi grandiosa a festa da torcida do Remo também. Vocês estão de parabéns pelo nível de organização. A torcida fez uma festa considerável, é sempre muito bom jogar em estádio lotado e ainda mais um estádio que oferece todas as facilidades em termos de estrutura. Bruno, ano passado eu entrevistei o Rafael Guanais e hoje ele está na Série A, que daqui a um ano você esteja aí também com um caminho bem sucedido num clube de Série A, que seja o Operário, se for o caso, mas que pessoas profissionais como você, jovens aí, competentes, sejam cada vez mais comuns nesse cenário de Série C, Série B e que a coisa caminhe aí para vocês individual e coletivamente. Eu agradeço muito as palavras, vamos continuar trabalhando
forte para a gente sempre estar em evolução na carreira. Muito obrigado. O que você acredita que faltou ajustar na equipe para tentar sair com os 3 pontos hoje? Nós sabíamos que deveríamos neutralizar os contra-ataques do Remo, ainda mais quando eles alteraram ali o Felipe Viseu pelo Adailton. Eles tinham 3 atacantes muito rápidos, então em posse de bola nós tínhamos que terminar as jogadas para não ceder o contra-ataque, ter um pouco mais de rapidez com a bola nos pés para a gente poder circular, porque circulando a gente sabia que ia achar espaço, e foi assim que surgiu o nosso primeiro gol. E aí depois uma retenção de bola excessiva que tivemos 2, 3 oportunidades de terminar a jogada em cruzamento na área, mas infelizmente ocorreu uma perda da posse de bola, cedemos o contra-ataque ao Remo e sabíamos que era uma equipe mortal nesse sentido. Eles tiveram competência, conseguiram o segundo gol. Em relação ao primeiro gol do Remo, eu concordo com a primeira decisão do árbitro, a decisão de campo. Achei que foi mão do Reinaldo, e depois ele vai no VAR, altera a sua decisão. Acredito que isso não foi justo, porque a bola bate na mão do Reinaldo, ele usa do braço para ampliar o seu raio de ação, e isso foi de fundamental importância para o Reinaldo conseguir ter finalizado. Mas não focar na arbitragem, focar sim naquilo que a gente precisa ajustar, porque nós precisamos ser muito competitivos na próxima partida para recuperar os pontos perdidos. Justamente, o próximo confronto é contra o Atlético, e você já prevê mudanças na equipe? Ainda é muito cedo para falar, a gente precisa de uma análise criteriosa junto ao departamento médico, a preparação física ainda está muito distante a próxima partida. Vamos fazer essa viagem de retorno, procurar recuperar os jogadores da melhor forma, para ir ao longo da semana tomar as melhores decisões, para que a gente possa ter o melhor 11 inicial para iniciar o jogo contra o Atlético, e depois fazer um bom planejamento com as trocas para a gente poder lutar pelo resultado positivo.